Graças a Deus. E a santa, poderosa mão do Senhor e paz esteja na sua vida, amém? Que Deus possa te abençoar grandemente em nome de Jesus. E que ainda esse ano Deus possa, com a sua grande e infinita misericórdia, alcançar os seus sonhos, seus projetos, alcançar aquilo que o Senhor almeja no coração, amém? Talvez é uma cura, né? Ele possa ainda entregar nas tuas mãos através desta palavra, amém, igreja? Vamos ler uma mensagem aqui, muito forte, porque a palavra de Deus fala que, segundo a Crônica 16, versículo 8, é versículo 9, está lá escrito, acho que é versículo 9, ele falou para o rei Asa: conta o Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para se mostrar ser forte com aquele homem cujo coração é totalmente dele, ou seja, homem e mulher, né? Ele fala os dois, né? É um só, mas é para homem e mulher. Ele vai se mostrar ser forte, cujo coração seja totalmente dele, amém, igreja? Mas por que Deus falou assim? Porque hoje a maioria de nós, crente, o coração está dividido, o coração não está totalmente dele, às vezes está na casa, está no carro, está na mulher, primeiro, no marido, nos filhos, amém? Nos negócios e também no interesse humano próprio, amém, igreja? Então ele vai se mostrar ser forte na minha vida, na sua vida, com o nosso coração primeiramente está focado em Jesus, amém? Aqui no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14, olha só para você ver o que é a vida de um homem de Deus e da mulher de Deus. Por quê? Porque não vai aguentar, a maioria não vai aguentar das igrejas chegar até o fim. Mas por quê? Não vai aguentar. A palavra de Deus diz isso, que por se multiplicar a iniquidade, no final dos tempos o amor de quase todos vão esfriar. E aqui fala de crente, no 2 Timóteo capítulo 2, versículo 14, olha só: as falsas doutrinas e os falsos crentes, como corrigi-lo? Como é que você corrige um falso crente e uma falsa doutrina? A doutrina falsa é aquela que talvez você fale: a mulher não pode, a mulher botar um brinco, a mulher não pode usar isso lá, tem que, ou seja, usar uma calça. Essa é a doutrina de Balaão. É verdade mesmo. Então a falsa é essa. Jesus, ele falou: vem como estás. Só que muda a sua vida, a minha vida, é o Espírito Santo, não é o homem. O homem não pode mudar ninguém. Se o homem mudar, a palavra de Deus não é verdade, porque João 3,27, João Batista deixou escrito: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não for dado. Então o pastor não muda a ovelha, não muda a ovelha, quem muda é Jesus Cristo, o Espírito Santo, amém, igreja? Ele ensina o caminho que se deve andar, o pai ensina o filho, ou seja, o pai na fé ensina o filho. Só que o filho, para ser homem e mulher de Deus, ele vai analisar as escrituras e a ordenança que ele está recebendo pelo seu pastor. Aí sim, aí ele pode obedecer através da palavra de Deus, amém? Como é que você corrige um falso crente? A Bíblia diz que pelo fruto conhecereis quem é a obra. Aí você vai saber quem é o pastor, o homem de Deus ou a mulher de Deus, amém? Aí, ó, as falsas doutrinas e falsos crentes. Como corrigi-lo? Como é que você corrige? Pelo que sai da boca. A Bíblia disse: se a boca do homem de Deus e da mulher de Deus sai coisas boas, só sai coisa agradável, aí sim. Aí você vai saber que é falso ou se é verdadeiro. Mas se só sai coisas ruins, palavras ruins, porque tem crente hoje que só é crente da igreja. Dentro de casa, misericórdia. No trabalho, pior ainda. Amém, igreja? Mas dentro da igreja é santo. Aí chora que a maquiagem chega a 10, passa o rio Tietê. Você me perdoa, é verdade mesmo. É um falso e falso. A boca sai coisas ruins, palavras ruins, palavrões, fala a vida dos outros. Então, você corrige assim. Você examina. Você sabe o que sai da boca. A Bíblia diz que a boca fala o que está cheio o coração. Amém, igreja? Olha lá. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 14. Recomenda-se estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evite contenda de palavra, que para nada aproveitam, exceto para a supervisão dos ouvintes. Olha só, para evitar fofoca, palavra ruim, palavra negativa. Meu irmão, Jesus disse que tudo é possível ao que crê. Mas minha vida está ruim, não vai ir para frente.
Eu estou passando por essa luta sim, mas tudo é possível ao que crer. Porque a minha vida está ruim, meus caminhos não estão indo bem, ou seja, do desemprego alguma coisa, eu vou começar a questionar, lançar palavras ruins para as pessoas ouvintes, não. Olha lá, palavra ruim que para nada aproveita, olha só. Dá testemunho solene, igreja, é poucos que vão chegar até o fim. Jesus disse isso. É poucos. Nós temos que ser homens e mulheres de Deus. A Bíblia diz, sede santo, assim como o vosso Pai também é santo. Santidade em mim e em você não vai ter, mas nós temos que imitar Jesus, ser santo como Ele também é santo. A Bíblia diz que Deus, Deus ele é menor do que nós, maior do que nós, pouca coisa. Olha só. Só que o poder só está no nome de Jesus, amém, igreja? Olha lá. No versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Hoje todo mundo é pastor, é bispo, é obreiro, mas nunca procurou apresentar a Deus aprovado. Olha, obreiro tem muito, só tem a roupa nós é a roupa. Pastor, nós é a roupa. Bispo, nós é a roupa. Missionário, apóstolo, a maioria de nós é a roupa. O coração só está falando de Jesus no altar da igreja. Agora fora dele estão os negócios. Deus ele tem que ser para homem de Deus na igreja, na empresa, no trabalho e em casa, em todos os cantos, até mesmo no banheiro, sentado no seu vaso sanitário. Deus tem que ser lembrado. Em primeiro lugar, amém, igreja? Você e eu temos que ser aprovados como homem de Deus que não tem de se vergonhar. E a maioria se vergonha. E aí? Pregar todo mundo prega. Todo mundo quer ser santo. Eu conheço um e você conhece. Que via a santidade nele mais do que em mim, do que em você. Sabe o que é? Chama Satanás. E aí? Contesta para mim. Ele sabe, conhece o jardim de Deus. Você e eu não conhece. Hoje ele é diabo. Ele andou lado a lado com Deus. E eu e você, às vezes, nem conhece a Deus ainda, só ouviu falar. Sabe por quê? Por causa do coração. Por causa do coração. No livro de 2 Crônica, 7,14, ele já deixou uma coisa escrita. Deus deixou escrito. Olha o que Deus deixou escrito. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, pronto. Para Deus ouvir a tua oração e a minha oração, nós temos que ser humildes, se humilhar. Olha só. Se humilhar. E para depois Deus ir orar a Deus, tem que ser humilde, se humilhar. Buscar a Deus, tem que ser humilde, tem que se humilhar primeiro. E se converter. E para se converter, pior ainda. Eu e você só vai estar convertido quando se humilhar perante Deus. Amém, igreja? Hoje tem crente, pregadores, crente, obreiros, todos. A maioria, não a minoria, a maioria. Se você pisar no pé dele, ele olha com a cara parecendo um leão, aquela onça, para te morder. E o amor está onde? Está onde o amor? Está no coração? Não. Por isso ele fala aqui, ó. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, como pastor. Olha, bispo, o senhor pastor que vai ver esse vídeo, o senhor presbítero, apóstolo, missionário que vai ver esse vídeo, para o senhor ser o senhor ser um bispo ou um pastor, para o senhor ser um missionário, um presbítero ou um padre que seja, o senhor tem que apresentar a Deus aprovado como obreiro primeiro, para poder ser um pastor ou um bispo. Aprovado, porque a maioria já está reprovado por Jesus. Amém, igreja? Porque Jesus nos chamou para pregar a salvação. Por isso muitos não estão aguentando, estão saindo fora da palavra. Muitos não estão ficando na igreja. Sabe por causa de quê? Por causa de nós, os homens de Deus. É por causa dos homens de Deus. Aqui mesmo, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, no livro de Mateus, rapidinho. Então é por causa de nós, não é por causa do povo. O povo está afastando dos caminhos de Jesus,
É por causa dos pregadores, somos nós. Amém, igreja? Olha só, para você ver, Mateus, olha para vocês ver uma coisa, é por causa de nós, dos homens. Mateus 13, rapidinho, olha. Olha só, olha para você ver. O que Deus fala aqui, ó. Sobre Mateus 13, a parábola sobre do semeador. Mateus 13, versículo 20. O que foi, não, no 19, todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que foi o semeado no coração. Este é o que foi semeado na beira do caminho. E o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Olha só, é lhe chegado a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Tem muito que está sendo escandalizado, é por causa da palavra que está saindo da boca do sacerdote. Já escandaliza. As promessas do homem, a promessa falsa. Por isso, nós temos que se apresentar a Deus aprovado, como obreiro, como presbítero, porque da nossa boca tem que sair palavra de edificar o povo, palavra de salvação. Aí há muitos saem palavra de engano, de interesse do próximo. Aí o pessoal se escandaliza. Por causa da própria palavra, o povo se escandaliza. Amém, igreja? Só que é o seguinte, Deus quer saber de você, mulher de Deus. Deus quer saber de mim, homem de Deus. Você e eu estão preparados para o dia mau? Deus quer saber de você. Você está preparado? Hã? Se você for aprovado, que não tem de se envergonhar do Evangelho de Deus, você vai passar por isso. Mas se você não estiver preparado, você não vai nem chegar até isso. Olha lá, Apocalipse capítulo 2, no versículo 10. A igreja em Esmirna. Olha só. Não tema, versículo 10, não tema as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar, olha só, em prisão algum dentre vós, pregador, isso é para nós, algum dentre nós, obreiros, presbítero, padre, isso é para nós, apóstolo, missionário, isso é para nós. O diabo vai colocar sobre quem? Entre nós, posto à prova. Aí, ó. Entre nós. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós. Isso é para nós. Para ser posto à prova, entrereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, aí dar-te-ei a coroa da vida. Eu te falo para você. Se eu e você não estiver aprovado como pastor, como obreiro, como presbítero, como apóstolo, como missionário, eu lhe falo para você, está preparado para ser posto? A prova? Está na prisão por 10 dias e ser fiel até a morte para poder receber a coroa da vida? É poucos. É poucos. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a boca fala o que está cheio do coração. Amém, igreja? Guarda essa palavra. Para chegar aqui nessa carta de Esmirna aqui, primeiramente ele está aprovado lá de Timóteo, 2 Timóteo 2,14, aprovado como obreiro, como pastor, como pregador, porque não tem se vergonhar, que muitos se envergonham do Evangelho de Cristo. Aí vai passar aqui, ó, não temas as coisas que tem de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser posto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Tribulação, meu irmão, vai ficar atribulado. Atribulado. E agora? Você está preparado? E eu? Aí, ó. E ser fiel até a morte. Se não desistir e ser fiel até a morte, ele fala aqui, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém, igreja? Guarda essa mensagem. Para você ser um bom pastor, um bom bispo, um bom obreiro, ser um bom presbítero, ser um bom homem de Deus, primeira coisa está lá em Timóteo. Você tem que ser aprovado primeiro. Aprovado, que não tem de se envergonhar. Amém? Guarda essa mensagem. Essa mensagem é salvação. Deus quer te salvar. Mas depende de você, amém? Guarda essa mensagem, Deus é contigo. Fica com Deus.